O Vasco assinando um contrato multimilionário com um jogador até 2030. Pois é, fica com a gente para você ficar por dentro desse atleta aí que agora fica no Vasco pelo menos aí até o final de 2030 e tem mais, jogador de seleção brasileira. Vou trazer uma notícia muito importante sobre a SAF do Vasco, porque nesses últimos dias Vasco da Gama e Marcos Faria Lamáquia acertaram os últimos detalhes no memorando de entendimento que deve ser oficializado já no decorrer das próximas semanas no Gigante da Colina. Informação importante no Vasco. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo fim de semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Vasco ontem assinou um contrato aí multimilionário com um atacante de seleção brasileira. Pô, Mari, que jogador é esse que eu não tô sabendo? Pois é, muitos vascaínos que não acompanham lá o nosso site, esse aqui, ó, mariocoelhovasco.com.br, não ficam por dentro de tudo, né, cara? Mas ontem o Vasco, ele fez uma assinatura ali de contrato de renovação até 2030 do atacante Andrei Fernandes, né? Um garoto que é titular do Sub-20, jogador que tem idade para jogar no time Sub-17, mas já é o artilheiro do Vasco na equipe Sub-20 esse ano, jogador titular da seleção brasileira Sub-20 também, e é um jogador que tem a multa rescisória aí já passando dos 100 milhões de euros, né? Um garoto que já vem sendo observado pelo Renato Gaúcho ali no dia a dia, né? O Renato já vem dando algumas oportunidades, inclusive em jogos oficiais, né? Já foi relacionado para 2 partidas desde que o Renato Gaúcho assumiu e é uma das grandes promessas do Vasco aí, né? Dessas equipes ali que temos Sub-17 e também Sub-20, né? Lembrando que temos 3 grandes atacantes nessa categoria de base do Vasco, que é o Andrei Fernandes, esse que eu acabei de citar, jogador de seleção brasileira, tem o Diego Minetti e tem o Bruno também, né, que é um baita atacante, também jogadores aí com características diferentes, mas todos jogadores aí que com certeza serão aos poucos aí observados e aproveitados pelo treinador Renato Gaúcho. E agora vamos falar sobre essa notícia que saiu ontem à noite, né? Ontem ali por volta ali, né, tarde da noite da sexta-feira, e uma notícia que a gente já vinha esperando, ó, há muito tempo. Uma notícia muito importante. O Vasco da Gama, clube associativo, e o investidor Marcos Faria Lamáquia acertaram os últimos detalhes para a assinatura do memorando de entendimento, que deve ser ali apresentada ao Conselho Deliberativo do Vasco até o final agora desse mês de maio. Então é um passo muito importante, né, para a venda da SAF, né? E isso aí, obviamente, traz a certeza que as coisas estão caminhando a passos largos aí, para que no máximo estourando ali até o meio do ano, ali até o final do mês de junho, a gente já tem essa troca no controle da SAF vascaína, né? Saindo o clube associativo, entrando aí o novo administrador, e digo mais, tá? Muita gente vai se surpreender, mas provavelmente teremos pessoas que atualmente estão no controle ali da SAF do Vasco, talvez o Felipe, talvez o próprio Pedrinho, talvez outras pessoas do clube associativo que terão aí oportunidade de participarem dessa administração, porque a legislatura do Vasco está sendo alterada, né? Vai ser votada aí para que isso aí possa permitir que hoje pessoas ali do Conselho Deliberativo, em um futuro próximo, possam também estar ali auxiliando, sendo contratadas por pessoas ali ligadas ao investidor Marcos Faria Lamáquia. Então fiquem de olho, fiquem atentos que a qualquer momento a gente pode ter novidade por aqui. Informação importante no Vasco, Pedrinho, como presidente do clube, está bem perto de assinar o memorando de entendimentos com Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa. A negociação está super alinhada. Posso contar para vocês que as partes já concordaram com cláusulas, valores e toda a proteção da instituição exigida pelo Pedrinho. Faltam pequenos ajustes para serem aliados antes da assinatura desse memorando de entendimento. E aí o passo seguinte é levar o caso para ser votado no Conselho Deliberativo do Cruz Maltino. Coisa avançou e está bem perto de ser concretizada, com a possibilidade de um aporte de 2 bilhões de reais, muito voltado para a quitação das dívidas do clube,
Vasco passa por um período de recuperação judicial, o que permite ao investidor entender exatamente onde estão as dívidas e quanto vai ter de ser pago, além de muito investimento em infraestrutura e melhoria, do centro de treinamento de base, do estádio, enfim. A ideia com Marcos Lamacchia é um projeto a médio e longo prazo, para que o Vasco continue sendo sustentável, pagando salários em dia e se torne cada vez mais competitivo. O novo investidor, e já dá para tratar como um provável novo investidor, a negociação de fato muito avançada, está bem disposto a fazer do Vasco tão forte quanto em tempos anteriores. E ele assume um Cruz Maltino com muito menos dívidas, também por conta da recuperação judicial e de todo o trabalho feito pelo Pedrinho. Hoje o Vasco tem dívidas cerca de 900 milhões de reais menores do que quando o atual presidente assumiu o clube. Você, torcedor Cruz Maltino, tá animado com a possibilidade de venda da SAF? De fato, coisa avançou e pequenos detalhes separam essa transformação do clube em propriedade do herdeiro da família Crefisa. Bora falar agora sobre contratações, cara, porque o Vasco, como vocês sabem, né, eu já trouxe essa notícia exclusiva para vocês aqui, abriu negociação com um meia argentino que joga no futebol mexicano, que é o Juan Bruneta, né, um jogador jovem, um jogador muito talentoso, um jogador que já disse ao empresário que aceita jogar no Vasco, e aí o Vasco abriu negociação com a equipe dele, com o Tigres do México, né, a equipe lá do Tigres do México, que tá ali, né, entre as quatro equipes mais fortes do futebol mexicano nessa atualidade. E aí, não satisfeito, o Vasco, vendo a oportunidade de tirar mais um jogador dessa mesma equipe, também fez uma consulta oficial pelo zagueiro Joaquim, né? Jogador que jogou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, né? Um jogador com experiência internacional, né? O Vasco já tinha feito uma consulta ao Joaquim no ano passado, acabou que a negociação não avançou, mas pela necessidade extrema hoje que o Vasco tem por um zagueiro, um cara mais experiente, um cara que já conheça o futebol brasileiro, que não vai demorar a ter um período de adaptação muito longo, o Vasco entende que pode ser aí uma boa arma, né? Pode ser aí uma boa estratégia essa tentativa de trazer dois atletas de um mesmo time, porque você já está negociando direto com a equipe, né? Com os diretores lá, com o presidente da equipe do Tigres do México, e pode acabar facilitando, né, nessa negociação. Para mim, eu aprovo as negociações dos dois jogadores. O Bruneta, jogador argentino de altíssima qualidade técnica, um ótimo finalizador, um jogador que sem sombra de dúvida chegaria aqui ao futebol brasileiro e seria um dos grandes destaques ali, jogando como camisa 10, como meio atacante. Ele me lembra um pouco o Arrascaeta, mas com um pouco mais de mobilidade. Então, gostaria muito de ver, né, o Bruneta vestindo a camisa do Vasco. E o Joaquim, eu acho que é muito mais por questão de experiência. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele gosta desses zagueiros mais velhos um pouco, que trazem essa tranquilidade. E eu acho que ele vê no Joaquim esse jogador para fazer dupla de zaga com o Robert Renan ali, fechando esse sistema defensivo do Vasco. Vamos falar sobre a informação dos nossos amigos do canal 1927, Colina 1927, o Gustavo Tutinha, junto com a galera do Colina 1927, que trouxe a informação sobre o Joaquim. O que acontece nesse momento? O Vasco tem como prioridade, falamos dessa informação ontem, que até o GE confirmou, sobre um volante e um zagueiro. O que acontece? O Joaquim tem um interesse em jogar no Brasil, ver com bons olhos o retorno ao Brasil, sobretudo ao Vasco. O Vasco tem interesse. O que nesse momento dificulta a negociação é o time mexicano. Vamos falar aqui em miúdos a informação. O zagueiro Joaquim, do Tigres do México, voltou a ser sondado pelo Vasco. Pessoas ligadas ao jogador confirmaram o interesse, mas a negociação é considerado difícil nesse momento. Titular absoluto, destaque no México, o defensor também desperta o interesse de clubes do Brasil, Europa e MLS. O Tigres não pretende negociar o atleta agora. Uma possível volta ao futebol brasileiro agrada ao jogador, mas tudo depende da liberação do clube mexicano. O investimento passaria de 12 milhões de dólares, enquanto a multa é de 50 milhões. Essa é a informação com riquezas de detalhes sobre a situação do zagueiro Joaquim. Existe o interesse, a sondagem do Vasco, mas aí o Admar vai ter que entrar naquele modo negociador master para poder convencer o clube mexicano ou a diminuir o valor, ou a parcelar o valor, enfim. Aí seria
a expertise do Admar, né? Porque o Joaquim tem 27 anos, 1,87 m de altura, destro, dentro das características que o Vasco quer, contrato até junho de 2027, 82 jogos pelo Tigres, 9 participações em gols, 66 jogos pelo Santos e 9 participações em gols, pontos fortes, duelos aéreos e duelos no chão. Bom zagueiro, por sinal. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!